Você que se liga na TV Estadão, eu sou João Paulo Carvalho, repórter do jornal Estado de São Paulo, blogueiro do estadão.com.br, e hoje a gente tem o Walt na TV Estadão, e dessa vez tem aqui um trio paulistano, o Bardo e o Banjo. Banda paulistana. Marcos, Wagner, Antônio, prazer recebê-los aqui. Prazer. Bom, primeiramente, vocês têm um som bem diversificado, né? De outras bandas alternativas, bandas independentes. Queria que vocês explicassem um pouquinho como é o som de vocês e como começou o Bardo e Banjo de fazer essa música espontânea aí pelas ruas das principais capitais do Brasil. Começou aqui em São Paulo. Queria que vocês explicassem um pouquinho isso. O Bardo e Banjo começou quando eu fui pra rua tocar banjo, basicamente. Algumas músicas que eu estudava em casa, música tradicional do sul dos Estados Unidos, conhecida como bluegrass. E eu tocava essas músicas no quarto, fazendo a percussão ao mesmo tempo. E eu falei, vou pra rua e vou começar a mostrar isso pra outras pessoas. Até porque minha mãe tava saco cheio já de eu fazer muito barulho em casa. Falou, vai pra outro lugar, tocar em outro lugar. Eu fui pra rua, toquei lá. E foi aí que começou o Bardo e Banjo, assim. Aí eu encontrei o violinista, o Antônio, tocando na rua também. Ele Vocês conheceram, então, Sim. em uma dessas apresentações? Isso. Uma apresentação, ele veio e falou, posso mandar um som contigo? Eu falei, vamos aí, vamos tocar. A gente fez uma jam e dessa jam rolou uma sinergia legal, assim. E aí começaram a surgir convites para fazer festas de aniversários, shows, casamentos. E aí a gente falou, vamos aprimorar. Eu tava começando a compor algumas coisas também. E aí eu chamei o Marcos, que já era amigo meu há um bom tempo, assim, tocava guitarra e tal. E falei, propus pra ele tocar bandolim na banda e tal. E aí ele aceitou e a gente começou a tocar junto e estamos aí como trio. De vez em quando como um quarteto também, agora. Fazendo alguns shows. E vocês tocam de maneira espontânea, né? Isso fique bem claro aí pro pessoal. A ideia é fazer uma coisa... O show acontecer na hora, assim, sem se programar muito. A gente escolhe um lugar, Parque do Ibirapuera, ou a esquina da Paulista, ou então vai para uma outra cidade. E geralmente em calçadão, lugar que tem bastante movimento de pessoas, assim. E aí a gente monta as coisas e começa a tocar, assim, sem avisar ninguém, assim. As pessoas até ficam bravas com a gente, que a gente não avisa onde vai tocar, mas meio que a ideia é ser uma coisa espontânea. E Marcos, como foi sua entrada na banda? Foi legal. No começo, até no Bluegrass também tem um pouco de violão. Eu comecei tocando violão, assim, um mês mais ou menos. Mas violão também é muito comum aqui no Brasil, né? Então todo mundo tem um violão. Assim. Sempre tem um violão encostado em casa, mas aí eu comecei a tocar o bandolim americano, né? Que é um instrumento diferente aqui no Brasil, né? Instrumento bonito aqui, assim. E aí começou a rolar mais legal, começou a dar mais certo assim o projeto. Aí deu uma visibilidade maior assim pra gente e tal. Cada vez crescendo mais, né? Bom, antes da gente ouvir o som de vocês, eu queria que vocês explicassem então o que é o time music, o que é o bluegrass. Eu queria que vocês explicassem pro pessoal aí que não está familiarizado com esse tipo de som, que é um tanto quanto inusitado aqui no Brasil, uma banda Sim. com essas características, violino, bandolim. Se vocês puderem explicar pra gente o que é o old time music, o que é o bluegrass, fazer um panorama. Pode dar uma resumida do seguinte, né? Esse tipo de música nasceu da imigração de irlandeses, escoceses que foram para o sul dos Estados Unidos e eles levaram as músicas tradicionais, né? Que eram aqueles teminhas tradicionais que tocava já com violino, não era o banjo ainda na época, pois ele surgiu da fusão de instrumento africano com outros instrumentos dos Estados Unidos, né? Isso tudo foi em Kentucky, Tennessee, nessa região. Então, essa música foi se mesclando, né, com outros estilos e foi chamado depois de old time music, tipo música do tempo antigo, nas montanhas Apalaches, né? Foi descendo. E bem resumido. Apalache também. Apalache music e foi se fundindo com outros estilos como o ragtime, que eram as músicas de tabernas, né? Scott Joplin é a maior referência desse estilo musical. E aí depois o country music e entre outros, até que o Bill Monroe é o cara que vem a falar, não, isso aqui é bluegrass, né? Com um projeto dele que surgiu em 1939 e vem a dar um nome. Que tipo de som é esse que vocês tocam? Isso é bluegrass.
E por que Bluegrass, né? Porque em Kentucky tem uma coloração da grama meio azulada, né? Então, por isso, os garotos da grama azul. Acho que foi meio que um nome num susto, assim. Qual é o nome de vocês? Aleatório, assim. Né? Garotos da grama azul. Por quê? Kentucky, então a grama é meio azulada, então vai ser isso. E aí daí surgiu esse estilo, né? E que deu referência para vários outros músicos do rock and roll, assim. Tem sempre essa influência do folk em si, né? Mas que vai ser mais específico esse estilo, né? O bluegrass, o old time, vai ter essas ramificações assim. Legal. Vamos ouvir um pouquinho então de vocês. Vamos ver a primeira aí. Vamos apresentar para o pessoal aí do áudio.
Música